E imagina que cada preocupação que pesa sobre o teu coração pudesse desaparecer neste instante. Que tudo aquilo que te tira a paz, que rouba o teu sono e que enche a tua mente de ansiedade pudesse ser tomado por mãos mais fortes do que as tuas. Agora, escuta bem. O próprio Deus te diz hoje: não te preocupes com nada. Em vez disso, ora e pede-me tudo o que precisas. Como mudaria a tua vida se realmente acreditasses nessas palavras? Antes de começar, quero que vás aos comentários e escrevas: Senhor, em vez de me preocupar, confiarei em Ti e apresentarei os meus pedidos em oração. Declara isso com fé, porque hoje Deus está falando a tua vida. Agora, acompanha-me nesta mensagem, porque o que estás prestes a ouvir vai mudar a tua maneira de enxergar cada preocupação. Número 1. O poder de entregar as nossas preocupações a Deus. Quando abrimos o nosso coração e entregamos as nossas preocupações a Deus, descobrimos uma maneira de nos libertar do peso que a vida diária nos impõe. Imagina aqueles momentos em que você se sente sobrecarregado pelo trabalho, pelas responsabilidades familiares ou até mesmo pelas incertezas sobre a sua saúde. Nesses instantes, o convite de Filipenses 4. Não fiquem preocupados com nada. Ao contrário, em todas as situações, apresentem a Deus as suas petições, por meio da oração e da súplica, com ações de graças. Torna-se uma luz que nos guia a confiar plenamente na presença de Deus. Esse chamado para soltar a ansiedade não significa negar a realidade dos nossos desafios, mas reconhecer que Deus deseja que vivamos em paz, confiando no seu amor e no seu cuidado. Ao falar sobre entregar as nossas preocupações, é importante entender que a oração não é simplesmente um ritual, mas um ato de obediência e confiança. Cada vez que oramos, afirmamos que, apesar dos problemas, existe um poder superior que caminha ao nosso lado. Não se trata de evitar os momentos difíceis, mas de colocar em perspectiva a magnitude das nossas cargas e reconhecer que, ao compartilhá-las com Deus, recebemos uma paz que transcende qualquer situação. É como se, ao falar diretamente com Ele, sentíssemos um consolo que nos lembra que não estamos sozinhos nesta jornada. A oração sincera implica falar com honestidade, sem medo de revelar os nossos medos, frustrações e dores. É um diálogo no qual nos abrimos completamente, permitindo-nos ser vulneráveis e reconhecendo nossas limitações. Quando oramos, entregamos cada detalhe das nossas inquietações, sabendo que Deus escuta até o mais íntimo do nosso ser. Esse ato de súplica, mais do que um simples pedido, é uma manifestação de coragem. É admitir que precisamos de ajuda e que, nessa entrega, encontramos uma força renovada. Cada palavra pronunciada com fé torna-se uma ponte que une o nosso espírito ao divino, permitindo-nos sentir que, apesar das dificuldades, existe um amor incondicional que nos sustenta. Ao apresentar as nossas petições, deixamos de carregar sozinhos o peso da incerteza. Imagina a sensação de alívio que surge ao soltar essas preocupações nas mãos de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Esse ato de entrega não apenas alivia a alma, mas também alinha o nosso coração à sua vontade. Ao confiar que Ele governa cada circunstância, abrimos-nos à possibilidade de experimentar transformações profundas no nosso interior. É nesse instante de entrega que a fé se fortalece e se torna tangível a sensação de sermos guiados por uma força que transcende o humano. A gratidão desempenha um papel essencial nesse processo de libertação e confiança. Agradecer a Deus, mesmo antes de ver os resultados, muda a nossa perspectiva. Nos move de um estado de carência para um estado de confiança plena nas suas promessas. Lembrar das bênçãos passadas e dos favores que Ele nos concedeu reforça a nossa fé, recordando-nos de que cada desafio superado é testemunho da sua intervenção amorosa.
A gratidão torna-se, assim, uma semente que, ao germinar dentro de nós, nos permite enxergar o mundo com olhos de esperança e nos anima a seguir em frente, confiantes de que o que está por vir também estará impregnado do amor divino. Finalmente, essa paz que excede todo entendimento se manifesta em cada ato de oração e gratidão. Não é a ausência de problemas que define essa tranquilidade, mas a certeza de que, em meio à tempestade, Deus está ao nosso lado. Ao construir um relacionamento sólido com Ele, transformamos a incerteza em esperança e a ansiedade em serenidade, criando um caminho de vida marcado pela fé, pela confiança e pelo amor incondicional. Número 2. A vida vale mais do que as preocupações materiais. O afã é como uma sombra que nos segue por toda parte. Você se levanta de manhã e antes mesmo de conseguir respirar fundo, a sua mente já está cheia de preocupações. O que vou comer hoje? Como vou pagar as contas? O que vai acontecer com o meu trabalho? É natural preocupar-se com o básico, mas o problema surge quando esse afã se transforma em um peso que nos drena, que rouba a nossa paz e nos impede de desfrutar a vida. Jesus sabia disso e por isso nos deixou um ensinamento poderoso em Mateus 6. Não vos preocupeis com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber. Não é que Jesus diga que as necessidades materiais não importam, mas ele nos convida a enxergar a vida a partir de uma perspectiva diferente. Ele compreende as nossas preocupações, mas deseja proteger o nosso coração da angústia constante. Olhe ao seu redor. Vivemos em uma sociedade que nos diz que valemos pelo que temos, pelo que conquistamos, pelo que mostramos. Somos ensinados a medir a nossa vida pelo sucesso material, e quando algo não sai como esperamos, o medo toma conta de nós. Mas Jesus nos diz algo radical. A nossa vida é muito mais do que aquilo que possuímos. Não somos um salário, não somos uma conta bancária, não somos as roupas que usamos. Somos filhos de Deus, e no olhar dele temos um valor eterno. Quando entendemos isso, deixamos de dar tanta importância ao que é material e começamos a nos concentrar no que realmente transcende. O problema é que muitas vezes estamos tão submersos nas nossas preocupações que perdemos a capacidade de ver como Deus já está agindo no cotidiano. Jesus nos lembra que Deus cuida das aves do céu e veste os lírios do campo com uma beleza incomparável. Você não acredita que, se ele faz isso pela natureza, fará muito mais por você? A chave está em confiar. Mas confiar não é apenas dizer Deus proverá e continuar preocupado. Confiar é tomar a decisão consciente de soltar a ansiedade e descansar na sua provisão. É um ato de fé. Não significa ser irresponsável ou deixar de se importar, mas aprender a viver com a convicção de que Deus está no controle. Quando mudamos a nossa mentalidade e deixamos de enxergar a vida a partir da escassez, tudo começa a se transformar. Em vez de focarmos no que falta, aprendemos a agradecer pelo que temos. Em vez de vivermos angustiados pelo futuro, aprendemos a desfrutar o presente. A oração se torna o nosso refúgio, não apenas para pedir, mas para reafirmar a nossa confiança em Deus. Cada vez que uma preocupação surgir na mente, podemos substituí-la pela certeza de que Deus é fiel e nunca nos abandona. Obedecer ao mandamento de não nos preocuparmos nem sempre é fácil, porque o mundo nos empurra na direção contrária. Mas Jesus não nos pede o impossível. Ele nos equipa com sua paz, nos fortalece com seu amor e nos dá ferramentas espirituais para vencer a ansiedade. Requer disciplina, sim. Requer render os nossos pensamentos repetidamente, mas vale a pena. Quando deixamos o afã de lado, começamos a experimentar uma liberdade que não se compara a nada. Tornamo-nos mais conscientes das bênçãos diárias, mais agradecidos, mais dispostos a confiar no processo de Deus. Mudar o foco da vida é um passo de fé,
É enxergar o mundo pelos olhos do Criador e perceber que o bem mais valioso que temos não é algo que se compra, mas a presença de Deus no nosso dia a dia. Quando soltamos o controle e descansamos nele, descobrimos uma alegria genuína, uma paz inabalável. E nesse descanso, nessa confiança absoluta, Deus se encarrega de suprir cada uma das nossas necessidades. Número 3. Busca a Deus primeiro e todo o mais te será acrescentado. A mente humana está constantemente presa a perguntas como: o que vou comer? Como vou pagar isto? E se me faltar algo amanhã? Não é segredo que a sociedade nos empurra a viver em um estado de preocupação constante. Não apenas pelo básico, mas também pelo que está na moda, pelo que os outros têm, por alcançar cada vez mais. E, no meio desse turbilhão de ansiedade, esquecemos uma verdade fundamental. Deus já sabe do que precisamos. Antes que abramos a boca para pedir, antes mesmo de sentirmos a pressão da escassez, Ele já tem o controle de cada detalhe da nossa vida. É isso que Jesus nos lembra em Mateus 6. Não vos preocupeis dizendo, o que comeremos ou o que beberemos. Vosso Pai Celestial sabe do que necessitais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a chave. Não se trata de ignorar as nossas necessidades, mas de mudar a nossa prioridade. Jesus não está dizendo para deixarmos de trabalhar ou para não planejarmos, mas para entendermos que Deus deve vir em primeiro lugar. Quando Ele ocupa o lugar principal em nossa vida, tudo o mais se organiza de maneira natural. Mas como viver sem medo do futuro? A resposta está em confiar, em colocar as nossas preocupações nas mãos de Deus e focar no que realmente importa. O nosso relacionamento com Ele. Quando Deus é o centro, o restante perde o poder de roubar a nossa paz. Às vezes, a ansiedade nasce porque estamos excessivamente focados no que vemos, no imediato, no material. Mas a vida não se resume ao que possuímos. O que realmente tem valor é o eterno. Jesus nos chama a mudar o olhar, a deixar de nos fixar no que é passageiro e a focar no que permanece. Porque quando a nossa prioridade é a comunhão com Deus, a nossa confiança na sua provisão cresce. Já não somos dominados pela preocupação, mas aprendemos a descansar na sua fidelidade. Deus não é um ser distante nem indiferente. Ele é um Pai amoroso que cuida de nós com atenção e ternura. Será que um bom pai ignora quando seu filho tem fome? Ou cruza os braços quando o seu filho precisa de ajuda? Claro que não. Deus é infinitamente mais compassivo, mais generoso e mais presente do que podemos imaginar. A sua provisão nem sempre chega como esperamos, mas nunca falta. Por isso, quando recordamos testemunhos, sejam nossos ou de outros, em que Deus proveu no momento certo, a nossa fé se fortalece. Aprendemos a confiar no seu tempo, no seu modo de agir, no seu amor inesgotável. Confiar em Deus não significa ficar de braços cruzados esperando que tudo caia do céu. Jesus nunca promoveu preguiça nem irresponsabilidade. O trabalho é uma bênção, o esforço é necessário, mas a ansiedade não. Trata-se de fazer a nossa parte com excelência e, ao mesmo tempo, descansar no fato de que Deus é quem abre portas, quem provê e quem multiplica. Quando aprendemos a viver assim, experimentamos o que significa ser verdadeiramente abençoados. Porque não se trata apenas de receber coisas materiais, mas de viver com paz, com segurança, com a certeza de que Deus cuida de cada detalhe. Quando Jesus disse, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele não falava apenas de comida, roupa ou abrigo. Ele falava da plenitude de uma vida que confia em Deus. Porque quando aprendemos a ver a sua mão no cotidiano, em um prato de comida, em uma oportunidade de trabalho, na proteção em meio ao perigo, a nossa gratidão aumenta, a nossa fé se fortalece e o nosso coração se enche de paz.
E nesse estado de confiança absoluta, encontramos aquilo que realmente importa, uma comunhão profunda com o Pai. É ali que a vida encontra o seu verdadeiro sentido. É ali que o afã desaparece e a verdadeira liberdade começa. Número 4. Quando a preocupação se torna insuportável, deixe-a nas mãos de Deus. Há momentos na vida em que as preocupações se tornam insuportáveis. Elas tiram o nosso sono, roubam a nossa paz e nos enchem de medo quanto ao futuro. Pode ser uma dívida que não sabemos como pagar, um problema familiar que parece não ter solução ou uma doença que nos consome com incerteza. Essas ansiedades nos isolam, fazem-nos sentir sozinhos, como se carregássemos um peso que ninguém mais entende. Mas Deus entende, e não apenas entende. Ele nos convida a deixar essas cargas em suas mãos. 1 de Pedro 5 nos diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vocês. Não diz algumas ansiedades, nem as menores, mas toda a ansiedade. Não existe problema grande demais ou pequeno demais para Deus. O problema é que muitas vezes tentamos sustentar tudo com as nossas próprias forças. Pensamos que conseguimos lidar com isso, que temos o controle. Mas a verdade é que somos frágeis. Chega um ponto em que o peso é excessivo, e é aí que percebemos que precisamos de ajuda. Reconhecer isso não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Deus nunca nos criou para carregarmos essas cargas sozinhos. O desejo dele é que confiemos nele e aprendamos a depender do seu amor e do seu poder. Quando a Bíblia diz que devemos lançar nossas ansiedades sobre Deus, não significa apenas mencioná-las em oração e continuar preocupados como antes. Lançar significa soltar. É dizer: Senhor, isso é pesado demais para mim, eu te entrego completamente. E aqui está o desafio: soltar de verdade. Porque muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas no fundo continuamos agarrados à preocupação, tentando encontrar uma solução própria. Deus não pode agir se não lhe damos espaço para isso. Enquanto seguramos a carga, não experimentaremos a paz que Ele promete. O cuidado de Deus não é como o cuidado humano, que muitas vezes é limitado ou condicionado. Deus não se esquece, não ignora as nossas lágrimas, não nos abandona ao acaso. Ele está presente, atento a cada detalhe. Às vezes, sua resposta vem como uma solução evidente. Outras vezes, ele nos dá força para atravessar a tempestade. Mas, em ambos os casos, seu cuidado é real. E quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. Deixamos de enxergar a vida como uma batalha solitária e passamos a viver com a certeza de que existe um Pai que nos sustenta. Essa certeza traz paz, e não qualquer paz, mas uma paz profunda, daquelas que não têm explicação lógica. É o descanso de saber que não precisamos mais lutar sozinhos. Quando lançamos nossas ansiedades sobre Deus, encontramos alívio. Não porque os problemas desaparecem imediatamente, mas porque aprendemos a enxergá-los de outra perspectiva. Percebemos que Deus está no comando e que, aconteça o que acontecer, estamos seguros em suas mãos. Mas isso não é algo que se faz uma única vez. É uma prática diária. A cada manhã e a cada noite, podemos ir diante de Deus e entregar-lhe nossas cargas. Dizer-lhe: Senhor, isto é o que me preocupa hoje, mas eu confio em Ti. Ler a Sua palavra nos ajuda a lembrar das Suas promessas. E ao fazermos isso, fortalecemos a nossa fé e o nosso relacionamento com Ele. Porque quando vivemos com a convicção de que somos valiosos para Deus, deixamos de temer o futuro. Ele não nos deixará sozinhos em meio às nossas preocupações. Antes de confiarmos em Deus, vivemos com ansiedade, frustração e medo. Mas quando aprendemos a soltar, experimentamos uma liberdade indescritível. Essa é a diferença entre viver sob o peso do afã e viver sob a graça de Deus. Cada nova preocupação é uma oportunidade de confiar nele.
Assim é que a nossa fé cresce. Assim é que aprendemos a caminhar na paz que só Deus pode dar. Número 5. Confia ao Senhor as tuas cargas e Ele te sustentará. Às vezes, a vida parece como se estivéssemos carregando um peso sobre os ombros que não conseguimos soltar. Há dias em que as preocupações parecem se multiplicar. O trabalho, as responsabilidades familiares, as contas a pagar, a saúde, os problemas que surgem do nada. E o pior é que, muitas vezes, tentamos carregar tudo isso sozinhos. Acreditamos que damos conta de tudo, que se nos esforçarmos um pouco mais, encontraremos a solução. Mas chega um ponto em que nos sentimos exaustos, sem forças, como se estivéssemos presos em uma luta que nunca termina. Deus nos vê em meio a essa luta e nos diz no Salmo 55, confia ao Senhor as tuas cargas e Ele te sustentará. Não diz que talvez o fará, nem que o fará apenas se formos fortes o suficiente. Não, é uma promessa firme. Se entregarmos as nossas cargas a Ele, Ele nos sustentará. O problema é que muitas vezes nos agarramos às nossas preocupações. Temos dificuldade em soltar porque pensamos que se deixarmos de nos preocupar, as coisas vão piorar. É como se acreditássemos que a nossa ansiedade mantivesse tudo sob controle. Mas, na verdade, ela apenas nos desgasta, rouba a nossa paz, tira a nossa alegria e nos impede de desfrutar a vida. Deus não nos criou para vivermos assim. Ele quer que confiemos na sua capacidade de nos sustentar. E confiar em Deus não é apenas dizer, Senhor, coloco-me em tuas mãos. E continuar angustiados é um ato real de fé, no qual decidimos soltar o que nos pesa e descansar na certeza de que Deus está no controle. Confiar significa render-se, não no sentido de desistir, mas no sentido de entregar a Deus aquilo que nos supera. É dizer, Senhor, já não posso mais com isso. Coloco em tuas mãos porque sei que tu podes. E quando fazemos isso, algo muda dentro de nós. Libertamo-nos do peso que nos esmagava e começamos a sentir uma paz que não tem explicação lógica. Porque a verdade é que não estamos sozinhos. Deus nunca nos deixou. Ele é um Pai que cuida, que provê, que nos sustenta quando sentimos que não podemos seguir. Quando a Bíblia diz que Ele nos sustentará, não significa apenas que nos dará o que precisamos materialmente. O sustento de Deus é muito mais profundo. Às vezes, Ele nos dá forças quando pensamos que já não temos mais. Outras vezes, Ele nos dá direção quando estamos confusos, rodeia-nos de pessoas que nos ajudam, dá-nos paz em meio ao caos, abre portas onde parecia não haver saída. A sua provisão nem sempre chega como esperamos, mas sempre chega como precisamos. Deus não nos dá uma solução temporária, mas um sustento constante. Ele não nos ajuda uma vez e depois nos deixa sozinhos. Seu amor é inesgotável, sua fidelidade é eterna. Ele sabe exatamente do que precisamos e quando precisamos, mas para experimentar esse sustento, precisamos aprender a confiar e soltar. Porque, enquanto nos agarrarmos às nossas preocupações, será difícil enxergar a sua mão agindo ao nosso favor. Uma forma prática de entregar as nossas cargas a Deus é identificá-las e nomeá-las em oração. Dizer com sinceridade o que está pesando em nosso coração e decidir conscientemente soltá-lo em suas mãos. Também é importante alimentar a nossa confiança com a sua palavra. Ler versículos que nos lembrem da sua fidelidade, do seu amor e do seu poder. Porque, quando enchemos a nossa mente com a verdade de Deus, a ansiedade perde força sobre nós. A diferença entre carregar a carga sozinhos e deixá-la nas mãos de Deus é enorme. Quando tentamos suportar tudo por conta própria, terminamos exaustos, frustrados e cheios de medo. Mas quando soltamos, encontramos descanso, esperança e a certeza de que Deus está agindo mesmo quando não conseguimos ver. Hoje, Deus te faz um convite. Deixa a tua carga nas mãos dele. Não continues lutando sozinho. Ele quer te sustentar,
te fortalecer e te dar a paz que o teu coração precisa. Número 6. Quando entregas o teu caminho, Deus age em teu favor. A todos nós gostamos de ter o controle. Queremos garantir que tudo saia bem, que nossa família esteja segura, que o nosso trabalho prospere, que os nossos planos se cumpram exatamente como imaginamos. Mas o que acontece quando as coisas não saem como esperamos? Quando os planos desmoronam, quando o esforço parece não dar frutos, quando as portas se fecham e não entendemos o porquê, a ansiedade nos invade, sentimos frustração e até duvidamos se Deus realmente está guiando a nossa vida. Mas no Salmo 37, Deus nos dá uma convocação clara e poderosa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não diz talvez, não diz se tudo estiver indo bem, diz ele fará. É uma promessa firme de que quando colocamos os nossos planos em suas mãos, ele age em nosso favor. O problema é que abrir mão do controle não é fácil. Temos dificuldade em deixar de lado a nossa própria vontade porque queremos ter certeza do que virá. Queremos ver o mapa completo antes de avançar. Mas Deus não nos dá um mapa. Ele nos dá uma bússola. Sua presença, sua palavra e sua direção. Ele nos pede que demos um passo de fé, sem ver o caminho inteiro, confiando que Ele nos levará ao melhor destino. E é aí que surge o conflito no nosso coração. Queremos confiar, mas também queremos garantias. Queremos entregar o controle a Deus, mas também queremos que Ele faça as coisas do nosso jeito. Quando a Bíblia diz, entrega o teu caminho, não significa apenas pedir a Deus que abençoe aquilo que já decidimos. Significa soltar, render, deixar que seja Ele quem direcione o rumo. E isso não é resignação, não é dizer, bom, que seja o que Deus quiser. É um ato de libertação. É soltar o peso do futuro e confiar que Deus tem um plano mais alto, maior e mais perfeito do que podemos imaginar. Quando deixamos de nos agarrar aos nossos próprios planos e permitimos que Deus assuma a direção, experimentamos uma paz profunda, uma liberdade que só existe na confiança absoluta. Nele confiar em Deus não significa que nunca enfrentaremos desafios. Significa que quando eles vierem, não estaremos sozinhos. Significa que mesmo em meio à incerteza, podemos descansar na certeza de que Deus está agindo. Às vezes, nos preocupamos demais com o como e o quando, mas Deus nos lembra que o único que precisamos fazer é confiar que Ele fará. Nem sempre entenderemos o seu processo, mas podemos ter plena segurança de que Ele nunca deixa sua obra incompleta. Deus não age apenas em grandes milagres, Ele também se move nos pequenos detalhes de cada dia. Um caminho que se fecha pode ser a maneira dele nos redirecionar para algo melhor. Um atraso inesperado pode estar nos protegendo de algo que não vemos. Uma aparente perda pode ser o começo de uma bênção maior. Quando aprendemos a enxergar a vida com olhos de fé, cada dia se transforma em um testemunho da sua fidelidade. Mas como realmente entregar o caminho a Deus? Não é algo teórico. É algo prático. Trata-se de orar com intenção antes de cada decisão, de buscar sua direção antes de avançar. Trata-se de humildade, reconhecer que a nossa visão é limitada e que precisamos da sua orientação. Também envolve estar atentos, aprender a ouvir sua voz, permitir que o Espírito Santo nos guie através da palavra, das circunstâncias e da paz no coração. Não é apenas pedir a Deus que nos revele sua vontade, mas estar dispostos a segui-la, mesmo quando não combina com os nossos planos iniciais. Número 7. Confiar na sabedoria de Deus acima da nossa. A vida nos ensinou a confiar na nossa própria inteligência. Desde pequenos, ouvimos que devemos aprender a tomar nossas próprias decisões, a ser independentes, a confiar no nosso instinto. Mas o que acontece quando a nossa sabedoria não é suficiente? Quantas vezes tomamos decisões acreditando que eram o melhor e acabamos arrependidos? A verdade é que o nosso entendimento é limitado.
Não podemos ver o futuro, não podemos controlar todas as variáveis, nem sempre sabemos o que realmente nos convém, e é aí que Deus entra. Provérbios 3 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes na tua própria prudência. Não é apenas uma sugestão, é uma instrução clara. Se você quer tomar boas decisões, se quer evitar caminhos equivocados, precisa depender da sabedoria de Deus. O problema é que muitas vezes queremos confiar em Deus, mas do nosso jeito pedimos direção, mas continuamos apoiados na nossa própria lógica. Queremos que Ele guie o nosso caminho, mas ao mesmo tempo queremos manter o controle. É como entregar o volante da nossa vida a Deus, mas ficar com a mão no freio de emergência, prontos para intervir se a direção não nos agradar. E isso não é confiar de verdade. Confiar em Deus significa entregar as nossas dúvidas, os nossos medos e os nossos planos, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. Significa dizer: Senhor, não vejo a saída, mas sei que Tu vês. Não entendo este processo, mas sei que Tu tens o controle. Quando tentamos confiar em Deus e ao mesmo tempo na nossa própria prudência, acabamos numa luta interna. Um coração dividido nunca encontra descanso. Isso se reflete na nossa ansiedade. Preocupamo-nos com o futuro, com o dinheiro, com a saúde, com as oportunidades, porque no fundo ainda não soltamos completamente o controle. Mas quando decidimos confiar em Deus de todo o coração, experimentamos uma paz que não depende das circunstâncias. Não significa que tudo será fácil ou que sempre teremos respostas imediatas, mas significa que não estamos sozinhos no caminho. Renunciar à autossuficiência não é um ato de fraqueza, é um ato de humildade. Reconhecer que as nossas soluções podem ser boas a curto prazo, mas são limitadas em comparação com os planos eternos de Deus, nos liberta de um peso enorme. Ele não nos pede para deixar de pensar ou de usar a razão, mas pede que submetamos a nossa inteligência à sua direção. Porque quando permitimos que Deus aperfeiçoe a nossa maneira de ver a vida, tomamos decisões melhores, evitamos caminhos de dor desnecessária e encontramos propósito em cada passo. Deus não apenas nos pede para confiar nele, Ele também nos dá uma promessa. Ele endireitará as tuas veredas. Quantas vezes sentimos que nossa vida está embaraçada, que não sabemos qual caminho seguir? Ele é especialista em endireitar caminhos tortuosos, em trazer clareza onde há confusão, em abrir portas onde não parecia haver saída. A direção dele é segura, mesmo quando não entendemos o processo. Ainda que pareça incerto, ainda que não vejamos o destino final, Deus nos guia passo a passo e nos leva exatamente ao lugar onde precisamos estar. Confiar em Deus não é um evento único, é um estilo de vida. É levantar todos os dias e dizer: Senhor, guia-me hoje, ajuda-me a tomar decisões com sabedoria, ensina-me a depender mais de Ti. É cultivar uma relação constante com Ele através da oração, da leitura da Sua palavra e do conselho de pessoas sábias. É reconhecê-lo em cada passo, nos acertos e nas falhas, nas alegrias e nas provas. Quando vivemos assim, a ansiedade perde força. Já não sentimos a necessidade de controlar tudo, porque sabemos que Deus tem o controle, e essa certeza nos dá paz, firmeza e a segurança de que, aconteça o que acontecer, estamos nas melhores mãos. Número 8. Invoca a Deus. Ele te ouve e te responde. Orar não é apenas falar com Deus, é invocá-lo com a certeza de que Ele está ouvindo. Às vezes pensamos que a nossa voz se perde no vazio, que as nossas palavras não chegam a lugar nenhum, mas o próprio Deus nos dá uma promessa clara em Jeremias 29. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Não diz talvez, nem se fores perfeito. Ele diz: eu vos ouvirei. É uma garantia, um compromisso da parte dele.
Deus não está distante, não está ocupado, não está indiferente. Ele está atento, pronto para responder quando nos aproximamos com fé e sinceridade. Quando a Bíblia usa a palavra invocar, não se refere a uma oração superficial ou mecânica. Invocar é clamar, é chamar com urgência, com a necessidade de alguém que sabe que não pode seguir adiante sem a intervenção divina. É o grito de um coração que reconhece que sem Deus está perdido. Mas aqui está o mais importante. Deus nunca ignora esse clamor. Ele não apenas escuta, mas responde, nem sempre como esperamos, nem sempre no tempo que desejamos, mas sempre com amor e sabedoria. Buscar a Deus é um ato de fé. Ireis e orareis implica decisão, um movimento consciente de nos aproximarmos dele. Deus não nos força, não nos empurra, mas nos espera com os braços abertos. Muitas vezes, quando nos sentimos frustrados porque parece que Deus não responde, precisamos nos perguntar: realmente temos ido até Ele? Ou apenas falamos dos nossos problemas sem realmente buscá-lo de coração? A oração não é apenas um recurso em tempos de crise, é um relacionamento diário que fortalece a nossa fé. Deus nunca fecha seus ouvidos aos seus filhos. Não importa o quão quebrados estejamos, o quão confusos nos sintamos, ou quantas vezes tenhamos falhado, Ele está sempre disposto a nos ouvir. E quando entendemos isso, a nossa maneira de orar muda. Já não oramos com medo ou com dúvida, mas com a certeza de que o nosso Pai nos escuta, de que cada palavra importa para Ele. Isso transforma a nossa fé. Porque quando sabemos que Deus ouve, aprendemos a esperar nele com confiança. A oração sincera é poderosa. Não precisamos de palavras elegantes nem de fórmulas perfeitas. Deus não se impressiona com discursos elaborados, mas com corações honestos. Ele quer que lhe contemos as nossas alegrias, tristezas, dúvidas e sonhos. Quer que nos aproximemos como um filho se aproxima de um pai, sem medo, sem reservas. Não há nada que Deus não possa suportar. Não há carga pesada demais para suas mãos. E quando oramos com essa confiança, experimentamos a sua paz, mesmo antes de ver a resposta. Deus sempre responde. Às vezes, Ele muda as nossas circunstâncias. Outras vezes, muda o nosso coração. Dá-nos paz, direção, força para continuar. E quando olhamos para trás e lembramos das vezes em que Ele já respondeu, a nossa fé se fortalece. Esses testemunhos são lembretes de que Deus continua agindo, de que Ele é fiel, de que podemos continuar confiando no seu amor e no seu plano. A oração não é apenas para momentos de necessidade. É um hábito a ser cultivado, uma conversa constante com o Criador. Orar ao despertar, antes de uma decisão importante, no meio do trabalho, ao final do dia, não porque seja uma obrigação, mas porque é assim que o nosso relacionamento com Deus cresce. Quanto mais o buscamos, mais aprendemos a reconhecer sua voz, mais entendemos seu caráter, mais experimentamos sua paz. E quando vivemos dessa maneira, a oração deixa de ser uma rotina e se torna a chave que nos conecta com a presença de Deus em cada momento da nossa vida. Número 9. Pede, busca e bate. A porta se abrirá. Orar não é simplesmente falar com Deus e esperar passivamente. Jesus nos ensinou que a oração é um processo dinâmico, algo que exige fé, constância e ação. Em Mateus 7, ele nos dá um modelo claro. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele não diz pense nisso ou espere para ver o que acontece. Não. Ele nos chama a nos mover na oração, a expressar nossa fé de maneira ativa. Pedir, buscar e bater são 3 níveis de uma oração perseverante que nos aproximam da resposta de Deus. Pedir é o primeiro passo. É uma declaração de fé, porque ao pedir, reconhecemos que precisamos de algo. E mais do que isso, reconhecemos que Deus é quem pode prover. Muitas vezes temos dificuldade em pedir porque aprendemos que devemos ser autossuficientes, que não devemos incomodar ninguém com nossas necessidades.
Mas Deus não é como os homens. Ele quer que nos aproximemos dele com confiança, como filhos que chegam ao Pai sabendo que são amados. Contudo, pedir também exige humildade. É admitir que não temos o controle de tudo, que há situações além da nossa força e que precisamos da intervenção divina. Depois de pedir, Jesus nos diz que devemos buscar, e é aqui que muitos param no meio do caminho. Oram uma vez, e se não veem resultados imediatos, desistem. Mas buscar implica perseverança. É continuar orando, continuar crendo, continuar confiando. Quando buscamos, mostramos que realmente desejamos a resposta de Deus e que estamos dispostos a esperar o seu tempo. Muitas vezes a resposta não vem de imediato porque Deus está trabalhando em nós antes de nos entregar o que pedimos. Ele nos molda, nos ensina paciência, fortalece a nossa fé. Em seguida, vem o terceiro nível, bater. E este é ainda mais desafiador. Bater implica insistência. É como quando você bate na porta de alguém e espera que abram. Você não bate uma vez e vai embora. Se realmente quer entrar, você continua batendo, com determinação, esperando que a porta se abra. Na oração, muitas vezes nos deparamos com portas fechadas. Não porque Deus não queira responder, mas porque há processos que precisam acontecer antes que possamos receber o que pedimos. Bater é um ato de confiança. É saber que mesmo que não vejamos a resposta no momento, Deus está agindo e no tempo certo abrirá a porta. Deus sempre responde, mas não sempre da maneira que esperamos. Às vezes Ele diz sim e nos concede exatamente o que pedimos. Outras vezes Ele diz não, porque tem algo melhor preparado. E em muitos casos Ele diz espera, porque há um propósito no processo. É aqui que muitos se frustram, porque queremos respostas imediatas. Contudo, o tempo de Deus não é como o nosso. Nós vemos o presente, Ele vê a história completa. E quando confiamos na sua sabedoria, aprendemos a descansar mesmo durante a espera. É importante desenvolver a coragem de pedir, buscar e bater sem medo da rejeição. Às vezes, não oramos com confiança porque tememos que Deus não nos ouça, ou porque achamos que o que pedimos não é importante o suficiente. Mas Deus nos convida a nos aproximar com liberdade, com a segurança de que somos seus filhos e Ele nos ama. Não há pedido pequeno demais ou grande demais para Ele. E quando aprendemos a viver uma fé ativa, na qual oramos constantemente, buscamos sua presença e batemos a sua porta com perseverança, vemos milagres, vemos mudanças, vemos sua mão agindo tanto no grande quanto no simples do dia a dia. A oração não é um monólogo, é comunhão com o Pai. Não se trata apenas de pedir coisas, mas de aprofundar nosso relacionamento com Ele. Ao praticarmos esses princípios, nossa fé se fortalece e percebemos que Deus não só nos ouve, mas também nos responde de maneiras que superam nossas expectativas. Por isso não desista. Peça com fé, busque com perseverança e bata com insistência, porque a porta se abrirá no momento perfeito. Número 10. O poder de orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus não é apenas uma tradição ou um costume. É um ato de fé, um reconhecimento da sua autoridade e do acesso direto que temos ao Pai através dele. O próprio Jesus nos disse em João 14, "E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." Não é uma frase vazia, nem uma fórmula mágica. É uma chave espiritual que nos conecta ao poder e à vontade de Deus. Quando oramos em nome de Jesus, estamos declarando que a nossa confiança não está em nós mesmos, mas na sua obra redentora. É reconhecer que sem Ele não teríamos direito de nos aproximar de Deus, mas graças ao seu sacrifício, o caminho está aberto. Não nos apresentamos diante do Pai com méritos próprios, mas com os méritos de Cristo.
É como se carregássemos uma carta de recomendação assinada pelo próprio Jesus, garantindo que somos bem-vindos à presença de Deus. Dizer em nome de Jesus não é apenas acrescentar algumas palavras ao final de uma oração. É orar alinhados com seu caráter, seu coração, seu propósito. Deus não é um gênio que concede desejos ao acaso. Quando oramos em nome de Jesus, estamos dizendo: Senhor, peço isso sob a autoridade do teu Filho, sabendo que a vontade dele é perfeita e que o que me deres será o melhor para mim. Isso muda a nossa forma de orar, nos faz buscar mais a Deus em vez de apenas pedir coisas. Nos leva a querer o que Ele quer, a enxergar a vida com a perspectiva dele. Jesus prometeu: eu o farei. E quando Ele promete, Ele cumpre. Mas isso não significa que sempre receberemos exatamente o que pedimos. Deus responde de acordo com sua vontade e sua sabedoria. Às vezes, Ele diz sim, outras vezes espera, e em muitas situações não, porque tenho algo melhor. E mesmo que no momento não entendamos, com o tempo, percebemos que o plano de Deus sempre é mais alto do que o nosso. Confiar no nome de Jesus também é aceitar o seu tempo e seu modo de agir. Orar em nome de Jesus não transforma apenas as nossas circunstâncias, transforma a nós mesmos, nos aproxima mais de Deus, nos molda, nos ensina humildade e dependência. Quando oramos assim, nossa fé se fortalece, nossa confiança cresce e começamos a enxergar além das nossas necessidades imediatas. Deixamos de pedir apenas o que queremos e passamos a pedir o que realmente precisamos, mais de Deus na nossa vida. A fé é a chave nesse processo. Se sabemos que o nome de Jesus tem poder, então devemos orar com a certeza de que Ele ouve e responde. Não há pedido grande demais ou pequeno demais para Ele. Jesus tem autoridade sobre toda situação, sobre toda doença, sobre toda crise. Quando oramos em seu nome, declaramos que cremos nesse poder e confiamos na sua intervenção. E quando a dúvida surge, lembramos: o próprio Jesus prometeu e sua palavra é fiel. Mas isso não se trata apenas de orar quando precisamos de algo. Orar em nome de Jesus deve ser um estilo de vida, uma atitude contínua de rendição e confiança. Não é algo esporádico, é uma forma de viver em comunhão com Deus. E quando aprendemos a viver assim, nossa relação com Ele se aprofunda, nossas orações amadurecem e nossa fé se torna inabalável. Já não oramos com medo ou incerteza, mas com a segurança de que tudo está em suas mãos. Jesus nos entregou seu nome como uma herança, como uma chave que abre portas no reino espiritual. Não há limites para quem confia no poder desse nome. A pergunta é: estamos usando essa chave com fé? Ou apenas repetimos as palavras sem compreender o seu significado? Hoje é o momento de orar com a certeza de que o nome de Jesus tem poder, de declarar com fé que qualquer que seja a resposta, Deus continua no controle. E de viver cada dia confiando que, quando pedimos em seu nome, Ele age para o nosso bem. Número 11. Quando você não sabe como orar, o Espírito Santo intercede por você. Há momentos em que simplesmente não encontramos as palavras. A vida nos golpeia com força, nos deixa sem fôlego, e mesmo sabendo que precisamos orar, não sabemos como fazer isso. Aqueles dias em que a dor é tão profunda que nem sequer conseguimos articular uma oração, momentos em que a angústia aperta o peito e sentimos que tudo nos supera. Mas é justamente aí que Deus revela seu amor de maneira poderosa. Romanos 8 nos lembra que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Deus conhece nossas limitações e por isso não nos deixa sozinhos, nem mesmo quando não sabemos orar. O coração humano se cansa. Há dias em que a fé parece vacilar e a mente se enche de dúvidas. Sentamos para orar, mas as palavras não saem. Ou talvez sentimos que nossas orações não fazem sentido, que não são corretas o suficiente,
ou que Deus não nos ouve. Mas aqui está a verdade. Deus sabe exatamente o que acontece dentro de nós. Mesmo quando não conseguimos expressar, Ele não precisa de discursos elaborados, só de um coração sincero. E quando nossas palavras falham, o Espírito Santo intercede por nós com uma oração mais profunda do que poderíamos imaginar. Jesus nos prometeu que o Espírito Santo seria nosso consolador e guia. Ele não é um conceito abstrato, nem uma ideia distante. É uma pessoa divina que habita em nós, que nos fortalece, que nos lembra a verdade da palavra de Deus e que nos momentos mais escuros ora por nós. Quando nos sentimos fracos, quando o cansaço nos rouba a voz, o Espírito Santo fala por nós. Ele apresenta nossas cargas ao Pai com uma intercessão perfeita. Não precisamos entender tudo, apenas confiar que sua ajuda é real. A Bíblia diz que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. O que isso significa? Que ele traduz nossa dor, que dá voz ao que não sabemos expressar. Às vezes pensamos que precisamos encontrar as palavras certas para que Deus nos ouça, mas o Espírito nos mostra que não é assim. Deus escuta nosso coração antes das palavras, quando choramos em silêncio, quando só conseguimos dizer, Senhor, ajuda-me, quando nem sabemos o que pedir, o Espírito Santo está ali, orando no nosso lugar, apresentando nossas súplicas diante do trono de Deus, e Ele não apenas intercede, mas também nos fortalece para continuar. Porque quando nos sentimos vazios, quando nossa oração vira um sussurro fraco, Ele nos enche de vida. Ele nos impulsiona a levantar, a continuar crendo, a lembrar que Deus está agindo mesmo quando não vemos. A fraqueza humana é real, mas a força de Deus é maior, e é na nossa fragilidade que Ele se glorifica. Então, como podemos nos abrir para a obra do Espírito? Primeiro, com humildade, reconhecendo que nem sempre saberemos orar e que tudo bem, não se trata da nossa capacidade, mas da graça dele. Basta convidar o Espírito Santo a assumir o controle, a encher nossa mente e coração com sua presença e, segundo, cultivando comunhão constante com Deus, não só nos momentos de crise, mas diariamente. Ler as Escrituras, meditar nas promessas de Deus, sintonizar nossa mente com sua voz. O resultado dessa intercessão divina é uma fé renovada. Algo muda dentro de nós quando sabemos que Deus recebe nossas orações, mesmo quando não conseguimos expressá-las bem. A esperança renasce, mesmo se as circunstâncias forem as mesmas. E o mais lindo é que essa confiança nos dá uma paz sobrenatural. Ao saber que o Espírito Santo ora por nós, enfrentamos os desafios com mais serenidade. Percebemos que não estamos sozinhos, que nossa carga está nas mãos de Deus e que Ele é fiel para nos sustentar. Aprendemos a depender mais do poder dele e menos da nossa capacidade. E nessa dependência, encontramos verdadeira liberdade. Número 12. Deus se adianta ao teu clamor. Ele já está agindo. Deus conhece cada detalhe da nossa vida antes mesmo que o mencionemos em oração. Não há pensamento, lágrima ou suspiro que passe despercebido diante de seus olhos. Isaías 65 nos revela uma verdade extraordinária. E antes que clamem, eu responderei. Enquanto ainda falam, eu ouvirei. Isso significa que antes mesmo que as palavras cheguem aos nossos lábios, Deus já está agindo. Ele não é um Deus que reage tarde, mas um Pai que se antecipa às nossas necessidades. Seu amor não é passivo, é ativo. Ele se move antes mesmo de ser invocado, preparando o caminho para nos dar o melhor. Às vezes, nos sentimos desesperados porque pensamos que Deus não está vendo o que acontece conosco. Achamos que talvez Ele não tenha notado a angústia que carregamos, ou que precisamos orar com mais intensidade para chamar sua atenção. Mas a realidade é outra. Ele já sabe. Ele já viu o problema desde o início e já começou a mover as peças para trazer a solução. Ele não é indiferente às nossas lutas.
Seu amor é tão profundo que ele não espera o nosso clamor para começar a agir. Deus não apenas conhece nossas preocupações, ele responde antes mesmo que peçamos ajuda. É como um pai que já preparou o que o filho precisa antes de o próprio filho perceber. Sua graça sempre vai um passo à frente. Quantas vezes vimos uma porta se abrir exatamente no momento em que precisávamos? Quantas vezes recebemos uma resposta sem sequer tê-la pedido formalmente em oração? Isso não é coincidência, é o cuidado antecipado de Deus. Quando a Bíblia diz, antes que clamem, eu responderei, ela revela o desejo de Deus de nos abençoar sem demora. Às vezes pensamos que a resposta está tardando, mas a verdade é que o tempo de Deus não é o nosso. Enquanto sentimos que a espera é longa, Deus já está trabalhando. A nossa percepção de demora não significa a ausência de sua mão. O que parece um atraso é, na verdade, o tempo perfeito de Deus em ação, porque seu plano não busca apenas nos dar o que pedimos, mas o que realmente precisamos. Nada surpreende a Deus. Ele já sabe o que virá amanhã, qual desafio enfrentaremos na próxima semana e quais provas encontraremos pelo caminho. E o melhor de tudo é que ele já tem a provisão preparada. Enquanto nós nos preocupamos, ele nos diz: confia, eu já estou nisso. Saber que Deus está um passo à frente deveria trazer paz ao nosso coração. Deveria tirar o peso da incerteza e nos dar a segurança de que não caminhamos sozinhos. Isso transforma a nossa maneira de orar. Em vez de nos aproximarmos de Deus com medo ou ansiedade, podemos fazê-lo com gratidão. Saber que Ele já está agindo nos permite descansar. Nos convida a orar não a partir da desesperação, mas da confiança. Às vezes, nossa oração não deve ser, Senhor, o que vais fazer? Mas, Senhor, obrigado porque Tu já estás fazendo. Porque mesmo que ainda não vejamos a resposta, a certeza de que Ele ouviu deve nos sustentar. Quando olhamos para trás, podemos reconhecer momentos em que Deus agiu antes mesmo de pedirmos. Situações em que sua mão esteve presente sem que percebêssemos na hora. Lembrar desses momentos fortalece nossa fé. Nos ajuda a acreditar que, assim como Ele fez antes, fará novamente. Não vivemos à deriva. Não estamos abandonados. Estamos nas mãos de um Deus que prepara o caminho antes que cheguemos até Ele. Caminhar com essa certeza transforma nossa perspectiva da vida, nos livra do medo do futuro, nos dá paz na incerteza e nos ensina a confiar em seu amor inabalável. Não precisamos nos angustiar pelo que virá, porque sua graça já foi à frente. Ele já está abrindo caminhos, removendo obstáculos e preparando bênçãos. E essa é mais uma razão para viver cada dia com gratidão, sabendo que, mesmo antes que nossos lábios clamem, o nosso Pai Celestial já respondeu. Número 13. O lugar seguro. Deus é o teu refúgio e a tua força. As dificuldades são uma realidade da vida. Não importa o quanto tentemos evitá-las, em algum momento elas chegam. Problemas econômicos, enfermidades, conflitos familiares, perdas inesperadas. Todos nós já passamos por momentos em que sentimos como se o peso do mundo estivesse sobre os nossos ombros. Nesses momentos, a pergunta não é se haverá problemas, mas para onde corremos quando eles chegam. E é aqui que Deus nos dá uma verdade poderosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46. Não diz que talvez Ele ajude, nem que sua resposta depende de certas condições. Diz que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nossa ajuda imediata. Não é uma opção entre muitas, é a única resposta segura. Um refúgio é um lugar onde encontramos segurança. É aquele lugar onde nos sentimos protegidos quando há perigo. Em meio à tempestade, o refúgio é o que nos permite resistir. E Deus nos diz que Ele é esse refúgio. Não é um conceito, não é uma ideia, é uma realidade. Nele encontramos consolo, direção e esperança. Enquanto o mundo oscila, Ele permanece firme.
Enquanto tudo muda, ele continua o mesmo. Mas muitas vezes, em vez de correr primeiro para Deus, tentamos resolver tudo sozinhos. Buscamos apoio em pessoas, em soluções temporárias, em nossa própria lógica. E quando tudo isso falha, só então lembramos de Deus. Por que esperar até o último momento quando poderíamos correr a Ele desde o início? Mais do que um refúgio, Deus também é a nossa fortaleza, porque Ele não só nos protege, mas nos dá forças para seguir em frente. Há dias em que nossas forças simplesmente não são suficientes, quando o cansaço físico, emocional e espiritual nos deixa sem vontade de continuar. Mas é aí que Deus nos renova. A força dele não é como a nossa, que se esgota com o tempo. O seu poder é inesgotável. E o melhor é que ele nos oferece essa força todos os dias. Não importa o quão fracos nos sintamos, a força dele é suficiente. Ele não nos pede para enfrentar a vida sozinhos. Ele nos convida a depender do seu poder. O que mais nos desafia, às vezes, é a espera. Queremos que Deus nos ajude, mas queremos que Ele faça isso imediatamente. A angústia e o medo nos fazem pensar que Ele está demorando. Mas a palavra diz que Ele é o nosso socorro bem presente. Isso significa que sua resposta não chega nem um segundo atrasada. A ajuda dele vem exatamente no momento em que precisamos, ainda que às vezes não percebamos. O seu tempo é perfeito. Em alguns momentos, sua ajuda chega como uma solução imediata. Em outros, ele nos dá paz para esperar. Mas sempre, sempre responde. Confiar em Deus como nosso refúgio e fortaleza não é algo que fazemos apenas quando tudo está mal. É uma decisão diária. Nos dias bons, nos dias tranquilos, precisamos fortalecer nosso relacionamento com Ele. Se esperamos a tempestade chegar para buscá-lo, será mais difícil reconhecer sua voz em meio ao barulho da crise. Por isso, a oração, a leitura da palavra e a adoração devem fazer parte da nossa rotina. Não porque Deus precise disso, mas porque nós precisamos estar conectados a Ele. Assim, quando a dificuldade chegar, o nosso coração já saberá para onde correr. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está conosco em meio a eles. Com Ele não há espaço para pânico, porque sabemos que estamos em suas mãos. E essa paz não só nos transforma, como também se torna um testemunho para outros. Quando as pessoas veem que, apesar da prova, permanecemos firmes, elas se perguntam como conseguimos. E é aí que temos a oportunidade de apontar para Deus, de mostrar que Ele é real, que seu poder é suficiente e que seu amor é o nosso refúgio eterno.